Olá, gente, tudo bem? Hoje o tema é muito bacana. Eu sei, eu falo isso toda semana, mas é muita verdade. É verdade, é de coração. E essa semana é bacana, sabe por quê? É maternidade, especificamente assim. Eu sempre trago na conversa aqui maternidade, mas hoje o assunto é maternidade, especificamente amamentação. Isso porque nós estamos no agosto dourado, que é um mês, que é uma data mundial aí para poder difundir a importância da amamentação. Neste Empoderação Especial, a gente vai falar sobre leite, sobre luta e legado, como o aleitamento materno é afetivo e também transformador. E eu tenho duas convidadas muito especiais que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para conversar sobre amamentação, eu recebo duas mulheres inspiradoras que dedicam suas vidas a defender o direito das mães e a lutar também contra a violência obstétrica. Eu tenho a advogada criminalista, professora e mãe, Ingrid Souza. E tenho também Zilda Santos, servidora pública, defensora do direito de amamentar e doula. Sejam muito bem-vindas. Vou começar falando aqui da biografia de vocês, depois eu quero que vocês se apresentem, tá? Então, a Ingrid Souza, advogada criminalista, professora na Universidade Cândido Mendes, especialista em Direito e Processo Penal, Direito da Mulher, Crimes de Gênero, Raça e Contra a Vida, além de mestranda e autora. Olá, Ingrid, seja bem-vinda. Olá, Gabi, é um prazer estar aqui com vocês, com a Zilda, que tive o prazer de conhecer aqui também. Um tema importantíssimo, né, sobre amamentação, sobre o nosso colo, sobre o nosso útero, sobre a nossa cria, a nossa prole. Acho muito importante e espero que eu colabore aqui, né, que eu venha agregar com vocês, que a gente tenha uma conversa aqui bem fluida pra gente se abrir, tirar as dúvidas e acrescentar também na vida das nossas ouvintes. É isso, essa é a proposta. A gente tá aqui juntas pra gente se abrir mesmo, pra falar das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas superações e, de repente, rolar aqui até uma orientaçãozinha aqui de graça lá pela Zilda, né? Que eu tô precisando entender. Agora eu tô na outra fase. A filha tá com 6 anos já, né? Já saí da amamentação. Então, quem sabe aqui no final do programa eu consigo bater um papinho com a Zilda. Brincadeira, Zilda, brincadeira. A Zilda, gente, é servidora pública desde 2000, técnica de enfermagem, atuando na gestão desde 2012, defensora do direito da mulher a amamentar. Ela já trabalhou em vários níveis de gestão no município do Rio e na Secretaria de Estado compôs por 5 anos a equipe de saúde prisional com foco em gestantes e população LGBTQIAP+. Nesse momento, a Zilda Santos, que é doula também, é apoiadora técnica de aleitamento materno da CAP1. Onde é a CAP1? Aqui Zilda? no centro. No centro mesmo? É a área do centro. Zilda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Imagina, é um prazer, né? Aleitamento realmente é apaixonante e eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para falar aqui, para conversar e para orientar, né? Porque o aleitamento parece que é tudo lindo, né? É muito floreado, é muito... Mas, no fim, a gente precisa de muito apoio. A gente precisa de muita força, precisa de muita vontade para conseguir amamentar. Então, acho que esse bate-papo vai abrir uma porta para várias mulheres, né? Que estão vivendo esse momento ou que ainda vão viver. Que ainda vão viver. E quem já viveu, quem sabe viver novamente? Hein, Ingrid? Olha, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Concordo com não, você. que eu não gostaria de amamentar. Mas eu não pretendo, hoje eu não penso, não tenho essa pretensão de gestar novamente. Eu acho que filho é responsabilidade acima de qualquer coisa. E eu não teria um outro filho ou uma filha só pra dizer, sou mãe de 2, sabe? Eu penso que é muito egoísmo. Seria muito egoísmo da minha parte ter mais um só pra falar, só pra preencher esse lugar de quero ser mãe só pra ter mais um filho. Então eu penso que se eu tiver mais um filho vai ser uma escolha de ser alguém pra cuidar, pra amar, pra dar o mesmo padrão de vida ou melhor que a minha filha tem hoje.
Eu penso em todas as circunstâncias, assim. Eu acho que a gente precisa pensar, de fato, na criança. E não só na nossa vontade. Então, eu de fato, não tenho essa vaidade de... Ah, não, quero ter mais um só porque eu quero ter mais um filho. Só pra isso, sabe? Obviamente que a gente não comanda os planos de Deus, né? A gente se protege, né? Faz ali todas as medidas possíveis pra se organizar mesmo na vida. Mas se Deus mandar, fazer o quê? É isso. É isso. É porque tem que vir. É para Mas não planejamento é para não ter. Ingrid, eu sempre peço que as convidadas, que elas se apresentem, né? Quem elas são dentro desse contexto, no seu caso, da maternidade, da advocacia. Quem é Ingrid? Ai, olha... Não é só porque a gente tá falando de maternidade, mas eu acho que, acima de tudo, mãe da Maria. A mulher, por si só, depois que ela se torna mãe, ela, de fato, passa por um período ali, principalmente no estado puerperal, onde ela se perde na sua própria identidade, né? E hoje, a fase que a minha filha só tem 2 anos, então a fase que eu tô hoje é de reencontrar a minha identidade, eu, Ingrid, mas eu ainda tô muito mais na parcela de mãe da Maria. Então, talvez daqui a alguns anos eu volte a ser mais Ingrid do que a mãe da Maria. Não sei se isso acontece, não tem como eu prever, né? A Zilda, que tem mais experiência, vai poder falar. Mas como a minha já tem 6 anos, eu te digo, acontece. A gente mas não é mais a mesma, não é mais a... Pois é. Muito melhor, não é, Zilda? Muito melhor? Com certeza. Então eu ainda tô nessa fase de hoje a Ingrid é quem? Hoje a Ingrid é a mãe da Maria. Tudo que eu faço é pensando no futuro pra dar pra Maria. Se eu vou planejar o meu dia amanhã, eu tenho que calcular todos de acordo com a Maria. É literalmente isso. Meu mestrado é pensando na tese, na dissertação, em algo que vai acrescentar na vida da Maria. A gente começa a refletir muito sobre toda a nossa perspectiva de vida depois que se torna mãe. Porque você não tem que dar orgulho somente para os seus pais. Você agora tem que ser exemplo, tem que ser espelho para alguém. Então, tudo hoje na minha vida, ela gira muito em torno da minha filha, sabe? A minha transição capilar, o fato de não querer voltar com o cabelo na progressiva, de deixar cacheado, deixar crespo, porque a minha filha tem que ter um espelho pra saber que o cabelo dela é lindo, sendo cacheado, sendo crespo. Tudo hoje, literalmente, na minha vida, é voltado pra ser um espelho pra Maria. Então, eu não tenho outra definição de quem a Ingrid é hoje, a não ser mãe da Maria Alice. Não, e é ótimo ser mãe da... É lindo demais. Eu deixei de dizer, Gabriela, sou a mãe da Isis. Que eu sou a mãe da Isis. Tem pessoas que não sabem nem meu nome. Ah, não, é a mãe da Isis, é a mãe da Isis. Exatamente. Desse jeitinho, né, Zilda? Sim. E quem é a Zilda Santos? Bom, hoje a Zilda Santos já passou dessa fase, né? A minha filha mais velha já tem 45 anos, eu já tenho um neto de 24. Então, eu já tô na fase avó mesmo, né? Mas eu parei muito cedo, né? Eu tive a minha filha mais velha apenas com 16 anos. E depois tive mais 2, que foi o Júnior e a Isabela. E depois adotei a Ana Luísa com 4 dias, né? Que é o meu... Hoje só tenho ela em casa, os outros já são todos casados. Mas eu hoje sou a militante ainda, sabe? Eu tô numa fase, assim, de começar a pensar na aposentadoria. Mas eu sou uma mulher que milito muito pela mulher. Porque eu venho de uma história, né? Eu fui uma mãe muito cedo, como eu falei, muito pobre, né? Eu tinha apenas 15 anos quando conheci meu companheiro, ele 21. E pela falta de formação, né? A gente foi tendo filho, a gente não teve muita escolha de, né, se preparar, entender. Sim. Não né? tinha muita não informação. Tinha nenhuma informação, né? Eu já trabalhava em casa de família quando eu tinha 12 anos, então saí da casa de família para casar com meu marido. Casar não, nós fomos morar juntos, tivemos logo filho e tal. Então não tive muita chance, né? Mas com 35 anos eu voltei a estudar, porque eu queria mudar a minha vida. Meus filhos não... Eu não via um futuro para meus filhos, né? Eu trabalhava em casa de família, né? Fazia faxina, ganhava muito pouco, morava num lugar muito ruim, num cômodo sem banheiro, e eu falei, vou estudar e vou mudar a minha vida. E eu fui fazer uma auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem depois, arrumei trabalho, fiz concurso, mudei toda a minha vida e a vida da minha família e virei uma militante,
virei militante pela dor, né? Eu fui extremamente violentada nos meus partos. Então eu pensei, eu vou para a enfermagem porque eu quero trabalhar com saúde, eu quero fazer alguma coisa pelas mulheres. E eu comecei a fazer isso nos hospitais que eu trabalhava e depois fui trabalhar na atenção primária, que é onde a gente faz o pré-natal, e aí eu comecei a fazer grupos de gestante e a minha luta começou aí, né? E depois virei doula, então, para além de ensinar a mulher durante o trabalho que eu fazia na atenção primária, com os grupos de gestante, de orientar, de falar de coisas básicas que as mulheres não sabem. Elas não sabem, por exemplo, né, o quão importante é o bebê ficar com ela na primeira hora de vida. Você pergunta para a mulher o que é a hora de ouro, ninguém sabe o que é. Mas quando o teu bebê vai para o teu colo na primeira hora, ele está recebendo tudo que ele precisa naquele momento. O teu calor é melhor do que qualquer incubadora, né? Então, além de ensinar isso, eu fui ser doula para entrar no cenário de parto e ver o que se fazia. Eu já trabalhava 15 anos em sala de parto e eu via como as mulheres eram violentadas e eu queria uma forma de ajudar. Então, eu fui ser doula para poder apoiar essas mulheres também no cenário do parto. Isso, né? na rede pública. Na rede pública. E as mulheres têm direitos que elas não sabem que elas têm. Não sabe. Infelizmente, eu digo que tudo acaba na informação. Porque quanto mais informada a mulher está, menos violentada ela é. Quanto menos informada ela é, mais violentada ela é. Porque a mulher acha que o corpo dela é de qualquer pessoa. Só que o corpo é dela. Somos ensinadas a pensar dessa maneira. A pensar que qualquer um pode invadir o nosso corpo e pode fazer o que quiser. Então, por exemplo, quando eu faço um grupo de gestantes, eu consigo, né, passar para essa mulher a importância dela saber que qualquer pessoa que vai tocar o corpo dela precisa pedir licença, isso já é tudo, né? Então, eu ainda sou a militante, a militância, ela corre, né? Ela tá aqui, ela tá muito presente. Então, mesmo me aposentando do serviço público, eu acho que a militante não morre nunca. Por então, favor, hoje não eu sou pare. Zilda, Não mãe, né? Esposa, estou casada com o mesmo homem há 45 anos, pai dos meus filhos, né? Um vários companheiro conselhos de pra gente vida. hoje. Oh, muita coisa, muita. Vou até Né? anotar aqui, ó. Mas eu acho que a militante grita em mim todo o tempo. Então, eu sou Zilda Santos, que milito pela saúde da mulher, da criança, pelo aleitamento, pela não a violência obstétrica e por todos os direitos que a mulher tem e ela não sabe que ela tem. E por que o agosto dourado? O que você pode explicar pra gente sobre essa data? Então, eu sempre falo que eu sou super contra o agosto dourado. Jura? Meu Deus, que ótimo, que ótimo. Porque, Por quê? assim, o agosto dourado é, na verdade, um mês, né? Isso só acontece como mês aqui no Rio de Janeiro, porque em outros lugares é apenas uma semana, é de 1º a 7 de agosto, que é comemorado mundialmente a Semana do Aleitamento Materno. Aqui a prefeitura ela fez uma abordagem de ter um mês inteiro. Só que eu, Zilda, vejo criança nascer todo dia e vejo mulher grávida todo dia. Dificuldades para amamentar as mulheres têm todos os dias. Então eu digo que as unidades de saúde e que tudo deveria estar fazendo campanha todos os dias, não uma vez no ano. Uhum. É claro que é muito importante uma vez no ano você ver na televisão a importância do aleitamento. Mas e os outros 11 meses? Que eu tenho várias mulheres parindo, várias mulheres gestando e ninguém fala disso. Porque o aleitamento materno, infelizmente, eu vejo isso. Ele não é uma política pública que tem apoio. Porque aleitamento materno, não, infelizmente, não dá dinheiro. Até o leite humano aqui no Brasil, ele é doado. Fora do país, ele é vendido. Custa $240 um litro de leite nos Estados Unidos. E é usado para tudo. Inclusive as academias, né? As pessoas que fazem exercícios, elas tomam leite humano. Leite humano tem tudo. E é vendido. Aqui no Brasil... Caríssimo, inclusive. Caríssimo. Aqui no Brasil é de graça. E você sabe que tudo que é de graça, o governo não valoriza. Então, a gente não tem políticas públicas que realmente apoiem o aleitamento. Por isso que só se fala uma vez no ano. Então,
Eu sempre digo, as unidades de saúde precisam trabalhar aleitamento materno todos os dias. A mulher entrou grávida, ela já tem que ouvir falar alguma coisa, porque ela já tem dúvida. Por exemplo, uma grande dúvida é, eu passo o que no peito para preparar o peito? Não preciso preparar nada. O peito, ele sofre uma transformação de dentro para fora, sozinho. As mulheres enchem de creme, enchem de óleo, passam bucha, passa toalha molhada, faz exercício de Hoffman, que é puxar o bico para fora, põe o companheiro para mamar. Tudo coisa totalmente desnecessária que só vai atrapalhar o processo de aleitamento. Quer dizer, a mulher faz isso por quê? Porque ela não recebe falta de informação. Eu só fui entender um pouco sobre a amamentação mesmo quando eu quando eu engravidei. Quando eu engravidei, que foi quando eu fui buscar informação, porque até então o que eu sabia era muito crendice, mito. Faz isso, faz aquilo. Amamentar, precisa amamentar, seu leite é fraco. Seu leite é fraco. Eu tenho ranço dessa frase. Eu tenho ranço. Porque o leite da fulana é fraco, dá com não sei o quê, dá comida. Então, assim, eu não sabia nada. E aí, quando eu engravidei, que eu fui ler, eu fui pesquisar sobre, fui me preparar, que eu vi, já sabia da importância de amamentar, já estava decidida a amamentar pelo menos até os 6 meses, mas aí foi que eu vi que é um mundo à parte, assim, é muito grandioso, é muito importante e também pode ser, em alguns casos, muito complexo, por isso que é importante também ter a informação e saber onde buscar. E para você, Ingrid, você é mãe de 2 anos, sua filha, Maria? 2 anos. 2 anos. Como foi a sua relação com a amamentação? A minha relação com a amamentação não foi a relação que eu gostaria de ter tido, né? Eu amamentei minha filha até 3 para 4 meses, porque eu tenho o bico do peito e a minha auréola completamente invertido. Então, desde a maternidade, tanto as médicas, as pediatras, o pessoal da enfermagem, as técnicas, a minha doula, né? A Zilda falou sobre a violência obstetrícia aqui, na obstétrica. Eu passei por uma violência obstétrica. Eu escolhi ter minha filha no SUS. E eu passei por uma violência obstétrica porque o médico queria me impedir de ficar em determinada posição. E a minha doula falava que eu podia ficar na posição que eu quisesse. E naquele momento, amor, você esquece que você é advogado. Você não lembra do artigo tal. Você não lembra de nada disso. Como eu sabia antes de entrar e estava calma, então eu exigi desde a minha entrada que tanto o meu marido quanto a minha doula entrassem comigo. E assim foi feito. Se ele não estivesse na sala de parto, a violência teria comido solta. Porque eu ali na hora do parto, normal, não dá pra assimilar o que tá acontecendo. Você não percebe, você não para pra raciocinar. Você tá ali parindo, né? Não tem essa questão de, calma aí, vou pegar minha carteira da OAB e fazer um barraco. Não tem, não rola isso. Então, o médico, ele queria proibir, né? E não era nem o médico do parto. Era o médico residente que tava passando. E aí ele falou, tem que ficar nessa posição assim, senão não vai nascer. E aí eu falei, não, mas essa posição assim é pior pra mim e tal, não sei o que. E minha doula, não, vamos continuar fazendo as posições que você acha melhor. E ele insistiu, tem que ficar assim, não sei o que. E começou a gritar. E aí o Alexandre, né, foi e falou, olha, isso é violência obstétrica, eu não vou permitir. Ela pode ficar na posição que ela quiser, ela vai ficar na posição que ela achar melhor, que for mais confortável. Se ela quiser voltar pro chuveiro, ela vai voltar. Se ela quiser ficar em cima da bola, ela vai ficar. E é isso. Então, assim, eu vi de perto, né, como funciona. E aí eu fiquei pensando, posteriormente, óbvio, naquele momento não dava, como que acontece com as mulheres que não têm uma rede de apoio, que tá ali sozinha. Que vai parir sozinha, que não tem condições de ter uma doula, né, que não tem um companheiro, que às vezes não tem uma mãe para poder estar junto ali no momento, que vai literalmente sozinha. E às vezes quando vai com um acompanhante que não tem conhecimento dos seus direitos, não tem essa informação, né? Então, assim, é de fato um momento bem complicado na vida da mulher, que se a gente não tiver ali uma rede de saúde com conhecimento que vem a partir dessas políticas públicas, né, de incentivo até mesmo para o pessoal da enfermagem, da medicina, com a questão de conscientização, porque eu acho muito absurdo quem trabalha com parto todos os dias cometer violência obstétrica. Porque você vê como que é o momento, você sabe, né, você vê que aquela mulher, ela tá num estado de completa vulnerabilidade. Então, deveriam ser justamente as pessoas a dar ali um tratamento diferenciado para aquela mulher, ser uma rede de apoio naquele momento, né? E não cometer esse tipo de violência.
Mas a gente aí também tá dentro de uma utopia, talvez. Então. E aí, a partir disso, desde a maternidade, desde o início da minha amamentação, eu não tive aquela amamentação, né, que eu gostaria de ter dado para Maria Alice. Porque pelo fato de ser completamente invertido, então se você for ver a minha blusa, não tem mesmo. Sempre foi assim, reto. Quando eu fui, inclusive, passar, né, por análise para colocar silicone, antes o médico ele tinha me falado, olha, depois que você tiver a sua primeira bebê, a gente vê sobre essa possibilidade, porque talvez, quem sabe, você possa, né, ficar com o bico do peito ali no momento da amamentação, mas não aconteceu. Então sempre foi completamente invertido. E aí elas me ensinaram a fazer a pega para poder conseguir, né, tirar o leite para Maria, mas era muito difícil, né? A amamentação por si só, ela não é fácil, mas tem maneiras de você manusear, né? Tem profissionais de saúde que têm técnicas para te ensinar e para nesses casos fazer esse desenvolvimento. Mas no meu caso realmente não foi possível. Não foi possível. A Maria, ela mamou. Mas era algo do seu corpo, não era você que Era, não queria, exatamente, você fez era o que algo era do meu possível. corpo. Eu contratei 3 funcionários, 3 pessoas para me ajudarem em casa depois que eu vou sair da maternidade. Eu comprei 2 bombas, eu comprei bico de silicone, eu comprei a conchinha, que o pessoal fala que você aclopa e sai o leite. Nada fazia sair. Né? E assim, eu tava até conversando com a Zilda, tava me falando, às vezes a criança consegue, né, puxar pela auréola, só que a minha auréola é invertida. Também, invertida. Então, assim, o que geralmente a mulher tem, isso aqui de auréola e o bico aqui no meio, a minha ela é reduzida para isso aqui. Porque mais da metade dela é invertida junto com o bico. Então, até para fazer essa pega na auréola, era praticamente impossível. Então, eu tinha que literalmente fazer, né, o ordenhamento, que elas me ensinaram a ordenhar, para colocar o leite ali no potinho e a Maria conseguir mamar pela mamadeira. E eu passava 24 horas ordenhando, porque ordenhar demora muito mais do que quando a criança, né, faz a sucção. Então, eu ficava ordenhando para ela conseguir ter o máximo ali do leite materno. Então, ela teve todo o período dela do colostro que eu ordenhei, tempo inteiro. Ela teve ali os 4 meses de amamentação. Só que, para você continuar ordenhando, a criança ela precisa fazer a sucção em algum momento, porque senão você para de produzir leite. Foi quando começou a parar de produzir, porque não tinha essa sucção, né? E aí o leite ele foi parando de produzir. Foi quando começou a minha depressão ali pós-parto. Eu engordei 30 quilos nesse período. Eu não engordei praticamente durante a gravidez. Eu tinha 70 quilos e eu cheguei a 100 quilos depois que a Maria nasceu, nesse período do ordenhamento. E a porque culpa? Por conta da culpa, né? Por conta de não conseguir dar o básico, né? O mínimo que eu poderia dar para minha filha era o leite materno. E eu não conseguia fazer isso. Então eu me sentia a pior mãe do mundo. Como é que eu não consigo dar o que ela mais precisa nesse momento? O que ela mais precisa é do meu leite. E a única coisa que ela precisa, eu não consigo dar. Então, assim, aquela culpa era 24 horas. E aí, até eu aceitar, né? A pediatra dela começou a falar, olha, Ingrid, você tem que introduzir a fórmula nela, porque ela não pode ficar com fome. Você precisa aceitar e passar por essa transformação, por essa transição. E aí, foi quando eu comecei a aceitar, não queria sair do quarto, eu queria ficar no quarto o tempo inteiro, eu queria me isolar com a Maria no quarto, pra ver se de repente não era estresse externo, né? Porque as pessoas falavam, olha, às vezes não tá produzindo porque tá se estressando, fica calma. Eu falava, gente, como é que eu vou ficar calma? Eu quero dar leite pra ela. E aí eu falava, não, então eu vou ficar no quarto, não quero ninguém falando comigo. Eu vou ficar calma, eu e a Maria aqui, e aí eu vou conseguir. E não conseguia, porque não era psicológico, era uma questão física. É uma questão física. E aí, passei por esse período, comecei a introduzir fórmula nela, né? Aceitei que era uma falta, né? Eu era incapaz naquele momento de dar o que ela precisava. E quando eu aceitei Dar o leite, mas dava todo o resto. Dava todo o resto. E tinha muito aquele tabu de que a conexão entre a mãe e o bebê, ele partia da amamentação. E realmente, eu acredito muito que é a sua conexão principal, né? O seu primeiro contato com o seu bebê.
Mas no meu caso, eu tive que produzir outras formas de criar essa conexão. E a gente tem uma conexão enorme. Se você olha eu e Maria e eu a vida inteira e para sempre, assim. Não tenho dúvidas de que serão parceiríssimas. Dá pra acompanhar, te acompanho pelo Instagram, dá pra ver como aprontam, Zilda, como aprontam. Maria é linda e sapequinha. Muito sapequinha. Muito esperta. Agora, Zilda, a Ingrid trouxe... Ingrid, muito obrigada, sabe, pelo seu relato, pelo seu compartilhamento. Que bom que você conseguiu superar. E mais do que isso, tá compartilhando abertamente com outras mulheres, sem vergonha, sem medo e sem culpa, esse momento que você passou, porque mexe muito com a mulher a amamentação, né, Zilda? Ou amamentar em si, mesmo que você consiga e que seja ali 1000 maravilhas, ainda assim mexe muito com a vida da mulher, né? Sim, porque a mulher, o que acontece? A gente tem um corpo e o nosso corpo produz um alimento para o nosso filho. Mas quando você está no puerpério, eu sempre falo assim, quando uma mulher, por exemplo, me contrata como doula, ela fala assim, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Então, eu vou explicar para ela em detalhes qual é a fase do meu trabalho mais importante. Então, por exemplo, eu vou municiar essa mulher com informação para que ela possa fazer a decisão correta. Porque as pessoas falam assim, a mulher precisa ser empoderada. Você não empodera ninguém. A mulher precisa se empoderar sozinha. Ela precisa. Né? Então, você municia ela com as informações corretas e ela vai se empoderar. Ou não. Depois, a doula vai para o cenário do parto. O parto não é de ninguém. O parto é da mulher. Porque eu fiz o parto de fulano. Ninguém faz parto de ninguém. Você vai parir seu filho. Então, o parto é seu. O que uma equipe, por exemplo, às vezes você contrata uma equipe. O que a equipe vai fazer ali? A equipe, ela vai ficar ali aguardando aquele bebê. É só isso que tem que fazer. Quanto mais mexe, pior é, mais difícil é. O nascimento é o corpo da mulher e a criança que faz tudo. Então, qual é o meu papel de doula no cenário do parto? A maioria das vezes eu fico fazendo as fotos, porque ninguém lembra de fazer as fotos. Verdade. E a mulher sai do parto sem nenhum registro. Excelente. E eu tô ali. Quando eu entrego, quando eu vou na primeira visita de puerpério, eu falo, olha, eu fiz umas fotos. A mulher, meu Deus! Que bom! Ela começa a chorar, ela lembra de coisas que ela nem lembrava que aconteceu, porque você esquece 80% do que aconteceu. Você entra num período que a gente chama de partolândia, que você não sabe nem quem é você. Então, né? Eu lembro, o marido, ele assistiu o meu parto, ele falou, porque você ficou acordado o tempo todo. Eu falei, eu? Eu tinha esquecido que ele ficava acordado nessa dia que eu fiz cesárea, você né? bate no marido, né? No cenário do parto normal, são 5 fases. Quando você chega no expulsivo, você tá batendo em todo mundo, e você não lembra disso. Então, eu faço as fotos, faço um videozinho, entrego para a mulher. Então, eu tô ali como anestesista natural. Faço uma massagem, passo um óleo, boto uma música. Mas, às vezes, a mulher não quer nada. Porque o momento é dela. A gente, para parir, precisa virar um animal. De verdade. Você precisa regredir a um estado, né, de virar um animal mesmo. Senão, você não consegue parir. Ninguém fica pensando, não, agora eu vou fazer a força tal, agora... Não tem como, você não consegue, são coisas que você não controla, né? Então, para mim, a doula tem uma importância imensa no puerpério, porque o puerpério, para mim, é a pior parte. É a parte que a mulher não sabe quem ela tá reorganizando a identidade, porque até então ela era uma mulher, agora ela é uma mãe com uma criança no colo. Demanda o tempo todo, que você não sabe o que fazer. Não sabe. E outra coisa, todo mundo acha que você gesta uma criança e você tem que olhar para aquela criança, tem que se apaixonar. Às vezes isso não vai acontecer. Às vezes você olha e você fala, gente, quem é esse estranho? Não é? Que saiu de dentro de mim. Eu me senti assim. Nossa, quando meu segundo filho saiu, eu olhava assim e falava, gente, o que é isso? Como que eu vou lidar com isso? É super normal. A mulher, ela tá totalmente desorientada. E ela passa também por algumas situações. Por exemplo, o Blue. O Blue,
ele acomete mais de 90% das mulheres. O Blue é uma fase que a mulher passa, é muito hormonal, porque durante o trabalho de parto você produz cerca de 300 hormônios. 40 minutos depois do parto você produz 2 hormônios. Então essa queda hormonal no corpo, você fica produzindo o quê? Prolactina e ocitocina para amamentar. O restante foi. Essa queda causa, né, um caos no corpo. Aí você vai tomar um banho, você chora, você olha para a criança, você chora e você é julgada, você se julga, porque você acha que você não é uma boa mãe, né? Quando não consegue amamentar, ai, mas eu não vou criar vínculo. Como não vai criar? Nasceu de dentro de você. Pode levar 2, 3 dias. Às vezes tem mulheres que só vai criar vínculo com 15, 20, mas a sociedade não permite você falar disso. Quando você tem um filho feio, por exemplo, você não pode falar que seu filho é feio. Filho bonito. Ninguém permite falar. Que Minha mãe falava pra mim, não fala porque você não pode falar que seu filho é feio. Como não? Às vezes você acha seu filho feio, é normal. Às vezes você não se apaixona no primeiro momento. Às vezes você tá confusa. Às vezes você fica com aquela criança, embalando aquela criança porque a sua ansiedade está no nível. Você não sabe mais o que fazer. Você só não embalando. sabe. Você não sabe porque é uma criança que estava lá, que, né, comia, né, fazia cocô, fazia xixi, tudo acontecia normal. Agora não faz nada, tudo depende de você. Aí quando não mama, você bota lá no peito e não consegue amamentar e tá todo mundo... E eu sempre falo isso. As gestantes, eu falo, gente, vocês têm que ter muito cuidado, porque assim, quando vai nascer uma criança, nasce uma rede de gente sábia. Todo mundo sabe tudo, você não sabe nada. Né? Então todo mundo fala um monte de coisa. Ah, mas tá chorando porque tá com fome. Por que a criança chora? A criança chora porque ela não sabe falar. Então o único meio que ela tem para se comunicar é chorando. Então ela chora porque ela vê a luz, que ela não está acostumada. Ela chora porque ela ouve a voz, que ela não está acostumada. Ela chora porque ela não é só porque ela quer comer. Porque Então, ela tá com isso fome. foi uma coisa que agora você falando, eu tô lembrando aqui, né, do meu maternar aqui. Acho que é por isso que as pessoas colocam tão cor-de-rosa a amamentação, a maternidade, porque a gente ouvir a realidade como tá sendo aqui, acho que ninguém mais vai querer ter filhos. Mas é justamente isso, assim, é para poder quebrar esses mitos que existem, né? Para que a gente possa falar sobre a maternidade real, amamentar real, para que a gente possa estar informada e preparada, como você bem colocou. E aí eu tô lembrando, você tá falando aqui da rede de apoio, e eu lembrava que qualquer coisa que a minha filha chorasse, aquele bebezinho, qualquer coisa que ela chorasse, meu marido falava, ela quer mamar. Ela quer mamar. Tinha acabado de dar mamar pra criança. Ela tá achando que quer mamar. Falei, cara, não é isso, sabe? Sei lá, com dor de barriga. Não, ela quer amar, você tem que dar mamar pra ela. Eu fiquei, realmente, eu passei, teve um tempinho que eu fiquei, teve um problema lá em casa, que foi justamente isso, porque ele achava que eu não queria amamentar a minha filha. Porque tudo pra ele era amamentar. Porque também, assim, ele não tinha muito o que fazer naquele iniciozinho, assim, também é complicado pro homem. Só que aí transfere a responsabilidade para a mulher. Não é não querer amamentar. Que a criança estava sentindo outras coisas, estava chorando. E às vezes também você não quer amamentar. Às vezes também você está cansada, está esgotada. Você Acontece. Precisa dormir. E aí a rede de apoio também é extremamente importante, que a minha sogra esteve lá ajudando. Então, assim, ela não dava pitaco, com a graça de Deus, né? Não dava palpite, mas estava ali apoiando, ajudando, cuidando da Isis para eu poder me restabelecer e voltar a mim ou me reconstruir. Mas é justamente isso, é a cobrança que tem da amamentação e tudo é mamar. Tudo é mamar, chorou que é mamar. E eu volto à questão da informação com relação à paternidade. Porque o homem, o que acontece? Não se trabalha a paternidade responsável. Nós, e eu me coloco nesse lugar também, porque meu filho tem 40 anos. A gente não fala para o nosso filho o que é paternidade. Então, o filho é sempre da mulher. É a mulher que tem que cuidar, é a mulher que tem que alimentar, é a mulher... Não, o homem precisa exercer paternidade responsável. Então, o Ministério da Saúde, ele trouxe, em 2010, o pré-natal do parceiro. Até hoje, essa política não está totalmente implantada. O homem... Nunca ouvi falar. Pois é, o homem tem direito ao pré-natal do parceiro. O que é o pré-natal do parceiro ou da parceria? Hoje a gente fala mais da parceria. Né? O pré-natal da parceria vai fazer todos os exames que a mulher faz no pré-natal, vai ver cartão de vacina,
vai fazer exame, vai fazer teste rápido. Hoje, a gente tem um índice de sífilis altíssimo por conta do homem não tratar. Então, quando a mulher tem sífilis, ela precisa tratar, mas o homem também precisa, senão ele fica recontaminando. Então, quando você faz o pré-natal do parceiro e faz um teste rápido e vê que o homem tem sífilis e você já trata ele imediatamente, você já reduz a chance dessa criança ter uma sífilis congênita. O pré-natal do parceiro, para além disso, ele traz a ideia de ter pelo menos 4 encontros de homens. Homens falando para homens sobre questões de saúde. Então, por exemplo, aqui na área que eu trabalho, a gente implantou o pré-natal do parceiro em todas as unidades. Todas. Então, chegou parceria, já vai fazer os exames, já vai fazer os testes rápidos, já vai fazer a consulta e depois vai fazer 4 encontros onde a gente ensina ele a dar banho, onde a gente ensina ele a trocar fralda, onde a gente fala da amamentação. Homem amamenta? Amamenta. Porque se eu tô ali amamentando, e você sabe, tô com a minha criança no colo, alguém vem e me dá um copo d'água, alguém coloca essa criança para rotar, alguém fica 15 minutos com ela enquanto eu durmo, tá amamentando junto comigo. Mas a gente não fala disso. O pré-natal é muito técnico. É sempre voltado para a mulher. O homem fica... O profissional, às vezes, nem fala com o homem. Ele olha para o outro lado enquanto fala para a mulher. O homem fica de costa. Esse homem precisa ser envolvido. Ele precisa entender qual é o papel dele. Quanto mais informado ele tá, mais ele vai exercer paternidade. Não é ajudar. Porque, inclusive nós, quando nos referimos, eu adoro meu marido, ele me ajuda tanto. Ele não ajuda. Ele está fazendo um papel que é dele. Só que ele não é informado disso. Então, se tem uma avó que vai também, por que não leva ela para o pré-natal? Por que não leva ela para o grupo, para ela entender qual é o papel dela? Né? Graças a Deus que a sua foi... Mas tem a voz que mais atrapalha do que ajuda. Tem rede de apoio... que a mulher diz, eu nem quero aqui em casa, porque ela sozinha. Pois Nossa, é. eu adoro então, não posso falar nada. né, o pré-natal também deveria ter tudo isso que a gente está conversando aqui. Porque não existe amamentação solo. Quanto mais a mulher tem rede de apoio, mais fácil é para ela amamentar. O desmame ocorre porque a mulher às vezes desiste. Ela desiste da cobrança, ela desiste de tentar o tempo todo, ela desiste de ser julgada, porque todo mundo se acha no direito de julgá-la. E ela desiste porque, como você falou, às vezes ela está tão cansada, ela fala, quer saber, eu vou dar uma mamadeira e vou dormir a noite inteira. Só que esse bebê não está bem alimentado, né? Porque não existe algo que seja igual ao leite dela. É claro, tem as mães, né, que como ela não conseguiu, e está tudo bem também. Mas se eu posso e se eu consigo, eu preciso dessa rede de apoio. E eu falo, rede de apoio não é só a família. Rede de apoio é a unidade de saúde onde essa mulher deve ir antes que aconteça algo pior, antes que ela entre realmente com alguma coisa que não precise pelo cansaço, ela precisa ter um lugar de acolhimento. E a unidade de saúde precisa ser esse lugar de acolhimento se ela não tiver ninguém. Agora, Ingrid, você que trouxe esse relato seu e da Maria, vai trazer vários outros aqui pra gente. Como que foi a sua rede de apoio depois que você superou essa dificuldade, né, esse problema que você teve relacionado aí no início do seu maternar? Como foi o apoio do marido? Como foi família? Isso fez diferença para você? Fez e faz até hoje. Minha rede de apoio sempre foi muito presente, assim. Graças a Deus eu sempre fui muito abençoada com relação a isso. Desde a gravidez até os dias de hoje, minha rede de apoio é imensa. Porque tem a minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que é tia-avó da Maria, a minha prima, filha da minha tia, que a gente cresceu junto, então somos irmãs, e ele é madrinha da Maria. E o meu marido já era pai, né? Eu tenho 2 enteados. E ele sempre foi um pai extremamente presente. Então, assim, ele literalmente conhece a paternidade, ele exerce a paternidade. Desde o primeiro momento, de banho na maternidade, de banho em casa, de eu ordenhar, dele aprender a ordenhar, dele pegar a madeira da Ana Maria. Eu não tinha esses problemas de dormir, né? Porque como ela não mamava diretamente no meu peito, então quando eu ordenhava e tinha o TT já separado, quem acordava para dar
era ele. Então, assim, sempre houve muito essa troca, né, lá em casa. A minha rede de apoio sempre foi muito presente. Um busca na escola, o outro busca. E é um desespero quando acontece alguma coisa. Tem uma audiência que demorou mais do que ia demorar, não vai ter tempo de chegar. Eu já vou ligando. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que... E assim, rola uma disputa até. Né? Hoje, inclusive, a minha sogra hoje ligou pra ele, porque a gente pediu pra ela pegar na escola. E aí ela falou: tá, é pra entregar, você vai buscar ela hoje ou eu posso entregar amanhã? Eu falei, como assim? Segunda-feira, é só buscar na escola. Como assim? Plena segunda-feira já buscar amanhã é terça, não é nem final de semana, pra dormir na casa da avó. Mas é uma troca muito gostosa, assim. A minha rede de apoio, ela realmente sempre foi muito presente. E eu acho isso muito importante. E é muito triste saber que tem muitas mulheres que não têm 1% dessa rede de apoio. Porque essa rede de apoio é o que me deu toda a base e estrutura para eu continuar trabalhando, estudando, escrevendo artigo, escrevendo livro, né, fazendo palestra, podendo marcar podcast para poder comparecer. Se eu não tivesse essa rede de apoio, eu não teria uma estrutura para poder seguir, para reencontrar a Ingrid. Então, assim, eu, além de ser muito grata, sei a diferença, sei a importância, né? É muito ruim quando a gente vê a mulher tendo certos tipos de julgamento de não estuda porque não quer, não trabalha porque não quer. E aí quando você vai ver, essa mulher, ela tá se virando nos 30 sozinha, né? Então, assim, é muito complexo, é muito complicado. É muito melhor quando a mulher também, ela escolhe, se permite ter uma rede de apoio, porque a gente também tem que falar desse lado psicológico de algumas mulheres que se cobram tanto ao ponto de achar que só ela pode maternar. Porque a vida foi difícil, porque ela sempre foi sobrecarregada, porque sempre foi ela para fazer tudo, para se virar com tudo, porque dentro de casa com os pais, a sobrecarga maior era dela, a cobrança maior era com ela. Então ela cresceu achando que ela tinha que se virar ou criou uma independência muito cedo, né? E que ela tem que dar conta de tudo. E esses vezes eu tenho que dar conta de tudo, não me permite aceitar a ajuda do outro. E aí eu acabo também ficando sobrecarregada. Então a gente também precisa falar dessa mulher que, de certa forma, acaba escolhendo se sobrecarregar, né? Aceitar a ajuda do outro também é uma forma da gente se reencontrar nesse materno eu materno. Agora, Ingrid, você é uma mulher preta, advogada, você já trouxe pra gente aqui a situação em que você, na hora que estava parindo, né, sofreu violência obstétrica. Por sorte, né, o seu marido estava presente e se posicionou ali. Agora, na sua visão, a mulher, né, a mulher preta, ela tem mais dificuldades, ela passa mais aperto, digamos assim, por ser preta, por ser mãe, por estar ali na hora do parto, por depois buscar a ajuda? A mulher preta, né, a mulher negra, ela já passa por situações raciais em todas as áreas da vida dela. Seja na violência obstétrica, na violência, né, sexual, no ambiente de trabalho, no relacionamento, em qualquer área. Porque o corpo da mulher preta, ele é muito mais objetificado. Se o corpo da mulher já não tem valor, o da mulher preta, ele não se questiona nem o valor, né? Nem se discute o valor que aquele corpo tem. O corpo da mulher não tem valor, é um valor baixo. Então, o da mulher preta não tem que discutir o valor, porque esse aí não existe, entende? Então, assim, quando a gente vai levar o corpo da mulher preta para uma área de vulnerabilidade, a gente tem que somar a vulnerabilidade ao quadrado. Porque ela é mulher e porque ela é mulher preta. Porque a gente tem que discutir essa questão de gênero, né, e raça. A gente precisa pautar isso sempre, cada vez mais. E aí, não é segregar com mulheres negras e falar, não, a gente tem que se cuidar mais e se proteger mais, porque vocês, mulheres brancas, não têm problemas. Elas têm problemas, mas quando você vai numa entrevista de emprego, duas mulheres, uma mulher negra e uma mulher branca, as duas com a mesma qualificação, a contratada é a mulher branca. Né? Quando você vai para uma sala de parto e você vê ali quem pode ter mais riscos de ter uma violência obstétrica, é a mulher preta sempre. Por quê? Ela aguenta mais dor, o corpo dela foi feito para isso, o corpo dela tem mais resistência e por aí vai. Porque é como se aquela mulher não fosse vista como mulher.
E aí, Bell Hooks, ela já vai, né? Ela já vai falar. E eu também não sou mulher, eu também não tenho dor, eu também não tenho dificuldades, eu também não posso estar num lugar de vulnerabilidade, eu não posso ocupar o espaço de vítima, eu não posso ter os mesmos direitos que a outra mulher, porque a mulher branca é vista como uma flor sensível, que quando chora, entendemos a sua dor, nos solidarizamos, mas quando a mulher negra chora, não, é mimimi, é frescura, sabe? Se colocam tanto a mulher negra num lugar de força e resistência que não abrem um espaço para ela ser vulnerável. E aí é nesse campo que a mulher negra acaba sendo mais violentada em todas as áreas da vida dela, principalmente no ambiente obstétrico. E aí, essa mãe preta tá ali exercendo o seu direito de amamentar um local público, porque ela pode. Assim como todas as mulheres podem, ela também pode ali amamentar, colocar o peito. A criança tá chorando, tá com fome. Onde ela estiver, pode tirar o peito, dar o peito pra criança e amamentar. E quando alguém passa e fala alguma coisa, faz algum comentário, que critica, o que essa mulher pode fazer pra se proteger? Me liga, vamos processar essa pessoa. Simples assim, né, Zilda? Entendeu? Vamos processar essa pessoa pelo constrangimento, pedir um dano moral, sabe? Porque a mulher, ela tem o direito de amamentar onde ela quiser. O corpo é dela. Se ela se sentir bem e à vontade pra tirar o sutiã, botar o peito pra fora, no ônibus, na calçada, dentro da igreja, dentro do hospital, dentro do trabalho, em qualquer lugar ela tem esse direito. Ninguém tem o direito de ditar aonde ela tem que amamentar. Você pode, sim, se você tiver um local apropriado para amamentação, quiser oferecer, falar, olha, a gente aqui no nosso ambiente tem uma salinha para amamentação, se a senhora quiser, né, se sentir mais à vontade. Inclusive, eu participei de um projeto como coordenadora na OAB RJ, realizado pela CAARG, né, quando a presidente era a doutora Marisa Gáudio, que nós criamos salas de amamentação dentro da OAB, de todas as, né, no máximo que conseguimos ali, das subseções, e em alguns fóruns, especialmente para que a mulher não passasse por esse constrangimento e conseguisse, né, tá ali no ambiente para ela. Colocamos o fraldário, tem ali o micro-ondas para a mulher que se utiliza da fórmula, quiser preparar, esquentar um almocinho, uma refeição para criança, mas não é no sentido de proibir que essa mulher amamente no corredor do fórum, mas sim para que ela esteja mais à vontade. Então é uma escolha dela. Se ela quiser amamentar, né, no local ali que foi feito para ela, ela pode. Se ela quiser amamentar no corredor, ela também pode, porque ela é livre. A amamentação é livre demanda e é livre local. E por que a amamentação é tão importante, Zilda? A amamentação, ela é muito importante porque ela é o maior redutor de mortalidade em crianças de 0 a 5 anos. Então, acho que por isso a gente já deveria trabalhar muito a amamentação. Mas eu acho que a amamentação, ela traz pra gente mais do que saúde. A gente foca muito na saúde. A amamentação, eu sempre falo isso, né? Hoje eu coordeno o aleitamento aqui nessa área que vai do Caju até Santa Teresa. E a gente até agora já fizemos 35 cursos de aleitamento de 4 dias para todas as categorias das unidades de saúde, do porteiro ao gestor, para que todo mundo entenda a importância do aleitamento. O aleitamento não é só da comida. O aleitamento, quando você amamenta, você dá mais do que comida. Você dá comida, você dá vínculo, você dá saúde, você olha no olho, né? Então você traz toda uma gama de coisas que as crianças não estão acostumadas mais a ter, né? E para além disso, eu acho que o aleitamento ele tem uma importância imensa, porque é isso que eu falo quando eu dou os cursos. É a única época que você garante que a criança está recebendo o melhor alimento, porque é o alimento que vem pronto do corpo da mãe dela, com tudo que ela precisa. Então, se a criança precisa de um pouco mais de ferro, esse leite vem com um pouco mais de ferro. Se essa criança tem ausência de alguma vitamina, o corpo tira do corpo da mãe e coloca nesse leite para essa criança. Então, se eu conseguir que as crianças sejam amamentadas pelo menos por 6 meses exclusivamente, e se conseguir um pouco mais, até 2 anos
ou mais, eu consigo que essa criança realmente fique igual. Porque a gente está falando aqui de discriminação, a gente está falando da mulher preta, do quanto que a mulher preta sofre, do quanto a mulher preta é invisível, o quanto que o sofrimento dessa mulher não representa nada para ninguém. Mas quando a mulher preta amamenta e a mulher branca amamenta, a criança recebe o melhor alimento, tanto de uma quanto de outra. Então eu falo que o aleitamento traz isso. Agora tem questões, por exemplo, tem as questões trabalhistas. Eu oriento a amamentação até 6 meses, mas a minha empresa só dá 4. Por que a gente não tem uma política pública que pense na necessidade da mulher? Por que eu não tenho uma creche que aceita o leite humano? Porque hoje a creche deveria dar o melhor alimento, mas a creche dá um outro alimento porque não tem ninguém lá que se propõe a aquecer o leite da mãe e dar para a criança. Então a gente precisa de políticas públicas que realmente funcionem. A doação de leite, por exemplo, que é um foco na minha vida, né? Eu trabalho a doação de leite desde 2007 e eu comecei coletando leite nas comunidades sozinho. Hoje, né, a Thaís veio aqui, ela deu uma entrevista, ela falou de uma lei para a gente ver se consegue que isso vire uma política pública, porque para acontecer hoje, a gente precisa ter alguém que goste da ideia. Então, por exemplo, o coordenador que está nessa área hoje, ele defende o aleitamento, então ele defende a doação. Então, nós temos hoje nas nossas unidades 10 salas de apoio à amamentação. 3 dessas salas certificadas como sala de apoio à mulher trabalhadora. A mulher pode ir lá, tirar o seu leite, guardar, passar no final do dia, pegar, enfim, ela tem liberdade para isso. A gente tem 7 postos de recebimento de leite humano que a mulher pode doar, que a gente trabalha também a doação com essas mulheres durante todo o pré-natal. E a gente tem uma sala de coleta, porque até o ano passado a gente não conseguia que essa produção entrasse na rede de banco de leite humano, porque era uma coleta feita dentro da comunidade, a maioria das vezes pelas mulheres pretas. Então a discriminação existe em todos os sentidos. Mas quando uma criança preta mama ou uma criança branca mama, ela está recebendo o melhor alimento da vida dela, né? Então a gente tem que lutar muito para que se torne política. Porque, como eu falei, o que não dá dinheiro não interessa muito. Então, leite humano não dá dinheiro. Leite humano dá saúde, dá vida, reduz tempos de internação, sabe? Então, por isso é muito importante. Por isso eu acho que a gente tem que investir mais, a gente tem que militar mais, a gente tem que lutar mais. Então, assim, nesses cursos que eu faço, né, eu já passei por 3 áreas do Rio de Janeiro, já passei pela 3.1, onde tem os grandes complexos de favela, Alemão, Maré, né? O Complexo da Penha. Já passei no fim da cidade, que é a 5.3, lá em Santa Cruz, que não tem nada, não chega nada, mas a gente conseguiu implantar o aleitamento lá. E agora a gente está aqui na área do centro. São 3 áreas que já passaram mais de 4.000 profissionais nesses treinamentos para dar importância ao aleitamento materno que ele tem. Quando as mulheres amamentarem mais, a gente vai ter tanto mais saúde para todo mundo, quanto vai ter menos discriminação do que a gente tem hoje. Potente isso, hein? Muito bom. Quando você, depois de tudo que você passou, que você olha para trás, assim, o seu vínculo com a Maria foi afetado porque você não foi possível amamentar? Não, meu vínculo com a Maria, eu vou contar para vocês. Na minha cabeça, ele ficou construído no banho. Desde a amamentação, desde a maternidade. Eu tenho uma foto, porque eu tinha um olhar muito encantado sobre a amamentação, antes de começar o início da minha amamentação, do meu maternar. E eu achava a coisa mais linda quando a gente, grávida, ele fica vendo aquelas fotos, sabe, de amamentação, e tá sempre aqueles olhinhos arregalados da criança. É lindo hoje, né? Porque na hora que ela amamentando... Olha, exatamente. É difícil. Hoje é maravilhoso. Aqueles olhinhos arregalados da criança olhando pra mãe, sabe? Aquela troca de olhar. Eu sempre achei lindo. E eu sempre desejei isso. Por isso que eu tive essa depressão, por não conseguir, né, amamentar minha filha. E eu tive que dar o meu jeito de ter esses olhinhos arregalados pra mim. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma foto desde o hospital, do primeiro banho da Maria, em que ela tá no meu colo,
E eu tô dando banho nela e ela com os olhinhos arregalados pra mim. E até hoje, a Maria eu não produzi essa rotina nela de banho na banheira. Porque eu gostava do momento do banho dela no meu colo. Até hoje, ou quando ela vai tomar banho, agora ela quer tomar banho sozinha, né? Que ela tá nessa fase de mamãe toma banho sozinha, e fica no tapetinho. É isso, empoderamento, e fica no tapetinho ali tomando empoderada. banho dela, é. E eu ali auxiliando, óbvio, mas até o período em que eu conseguia dar banho nela, né? Óbvio que não é sempre que ela toma banho sozinha, assim, brincando. Ela hoje gosta mais de ficar brincando no chão, mas tem hora que eu pego ela no colo e falo, não, deixa a mamãe dar banho em você. E é aquele período, assim. Então, eu amamento a minha filha até hoje no banho, que é o momento que eu troco ali a aguinha quente, aí ela bota a cabecinha assim e eu fico ali com ela naquele chameguinho. E é uma delícia. Então, eu dei o meu jeito de criar vínculo com a minha filha. E, obviamente, que eu tenho a consciência de que o meu vínculo com ela não foi criado a partir do banho, né? Por conta da ausência da amamentação. Meu vínculo com ela foi construído no nosso dia a dia, né? Mas, como eu preciso de algum gancho para linkar a amamentação, eu coloquei o banho. Foi muito estratégica. Muito estratégico. Qual a sua avaliação, Zilda? Você Muito que entende. estratégico, porque é isso, né? Eu fico pensando assim, né? Que chega a ser maldade quando você fala para uma mãe: ah, você não vai criar vínculo porque você não amamentou. Gente, existem várias formas de vínculo. A amamentação é importante? Claro que é, por tudo que a gente já conversou aqui. Mas você cria vínculos de várias outras formas, né? Agora, se é possível amamentar, ok. Se não, não tem que ter culpa. E eu tenho trabalhado muito isso. Com qualquer pessoa que eu entre em contato, eu falo isso. Gente, nada pode vir cercado de culpa. Então, se você tem uma amamentação que já vem com culpa, essa amamentação também não faz bem, né? E a gente já nasce, a criança nasce, a gente já tá com aquela culpa por tudo. A gente não sabe se a criança vai nos amar, a gente não sabe se a gente vai conseguir dar conta, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas tudo vai acontecendo no dia a dia como tem que acontecer, como foi que aconteceu com Ingrid. Ela criou uma forma de vínculo, como eu criei com a minha Ana. A minha Ana, né, que é a minha filha de coração, que é o amor da minha vida, a gente se conectava muito durante o banho, porque Ana é filha, né, de uma usuária de crack, que usou crack a gestação inteira. Então, Ana ficou 3 meses sem dormir, e ela só ficava no colo, se balançando, e eu só conseguia acalmá-la quando eu colocava ela naquele baldinho do ofurô. Ali ela dormia, ali ela conseguia fazer cocô, né? E ela fez crise convulsiva várias vezes. E tinha um momento que eu ia para o chuveiro com ela nua, nós duas nuas, e eu ficava ali com ela. E era o momento que eu sentia que ela se acalmava, que o crack já não estava fazendo tanta falta para ela. Então, existem várias formas de conexões. Eu cheguei a amamentar a Ana, né? Mas eu fiz um AVC com um pouco menos. Ela foi para minha casa no dia 14 de janeiro, 4 de fevereiro eu fiz um AVC em casa. Então, fiquei muito comprometida, né? Então, meu marido virou a mãe dela, mas ainda assim a gente conseguiu se conectar, né? Então, a amamentação precisa ser prazer para a criança e para a mãe. Não tem que ser só dor, não tem que ser só sofrimento, não tem que ser só o peito quase caindo, doendo, né? Porque a amamentação aparece para as mulheres assim, mas não tem que ser assim, né? Mas é isso, tudo está muito linkado na informação. Quanto mais informada você for, quanto mais você souber, mais fácil vai ser. Quanto menos informação você tiver, mais difícil vai ser. Isso é em todos os campos. Vai do parto à amamentação. O parto é a mesma coisa. A mulher, quando vai para o parto desinformada, é isso. Ela vai mais para sofrer do que viver o prazer que é ter um filho. Porque ter um filho não é só dor, né? Pode ser prazer. Eu digo para minha gestante, olha, na hora de parir não é dor, é uma contração. A contração é como uma onda. Ela vem na intensidade e ela vai diminuindo, né? E a vida é assim. Então, a gente precisa tirar esses mitos de que tudo é muito ruim, de que tudo é muito bom. A gente pode fazer acontecer da melhor forma.
Aí você Isso. olha aquele bichinho, aquela coisinha pequenininha, assim, amamentando ou não, tá ali contigo, te amando, É te isso. olhando. Ah, gente. É seu, saiu de dentro É de você. Não tem, teve um dia, assim que minha filha... A gente tem que encerrar, né? Já 1h05, já 1h05. Mas assim que minha filha... quando ela nasceu, ela amamentou, e aí eu acabei sendo desligada do trabalho, porque tinha uma criança. E aí falei, ok, eu vou ficar até um ano. Isso é um outro ponto que acontece, a gente nem conseguiu abordar. E aí eu falei, não, beleza, eu vou ficar até ela fazer 1 ano, porque aqui depois eu procuro trabalho. E aí, nessa de depois eu procuro trabalho, nessa eu procuro... E a gente tava juntas ali, parceiras e tal. E aí teve um dia que aí eu comecei a ficar com medo, eu fiquei muito tempo fora do mercado, né? Eu falei, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Aí eu falei, Gabriela, minha filha, você é mãe, você pariu uma criança, tá educando Você o dá seu conta de sangue. qualquer coisa. Vai ficar Você com dá medo de conta de virar, qualquer isso. coisa. Gente, muito obrigada pelo papo. Zilda, alguma consideração final? Alguma coisa que a gente não abordou aqui, mas não dá pra passar sem? Então, tem tanta coisa, Tanta que a gente né? tem que abordar, né? Vamos ter que marcar outro dia. Isso, mas assim, é isso. A amamentação precisa ser prazer. Para ser prazer, a mulher precisa ter informação. Então, quanto mais a gente lutar, né? Quanto mais a gente militar para que a informação chegue para todo mundo. Porque hoje, assim, a mulher que tem um poder aquisitivo, ela contrata uma doula, ela contrata, né, uma consultora de amamentação. Mas a mulher da comunidade, o acesso dela é dentro da unidade de saúde. Então, a gente tem que lutar para que isso se torne política pública, sim. Para que os profissionais, né, sejam melhores profissionais, que acolham mais. Que eu digo assim, para trabalhar o aleitamento, Gabi, precisa ter uma escuta qualificada. Porque muitas vezes a gente chega com um discurso pronto, dizendo para a mulher o que ela tem que fazer. Mas, às vezes, a realidade dela é como a da Ingrid. Só que eu não parei para ouvir. Eu não parei para escutar. Então, trabalhar aleitamento significa escutar mais e falar menos. E é isso que a gente tem feito muito no serviço público, né? Mostrado a importância de ter uma escuta qualificada, de ter um espaço digno para a mulher, onde tem uma cadeira confortável que ela possa sentar, né? Que ela possa amamentar, que ela possa doar esse leite para outras crianças. A gente tem crianças com meio quilo, que nasce 490 gramas, que não pode tomar fórmula, que tem um intestino tão imaturo que precisa de leite humano. Então, hoje, só aqui na área do centro do Rio de Janeiro, a gente coleta em torno de 30 frascos de leite por semana. A gente sustenta hoje 2 UTI, a da Fernando Magalhães e a da Herculano Pinheiro em Madureira. A gente tem meses que não se usa fórmula. Tudo pela doação dessas mulheres. Então, eu acho que a gente ainda tem tanta coisa para falar, mas eu acho que é isso. É a gente pensar que o aleitamento salva vidas e que se cada um fizer um pouquinho, cada um fizer a sua parte, a gente chega lá. Obrigada. Imagina. Ingrid, e você, Ingrid, muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhado a sua história. Certamente inspirou e acalentou muitas mães que podem estar passando pelo mesmo momento pelo qual você já passou. Eu que agradeço o convite. Para mim foi uma troca de aprendizado enorme. Enorme. Aprendi muito, amei participar do programa. E o que eu deixo aqui para as mães que estão aqui ouvindo é sobre o conhecimento também. Eu acho que o conhecimento, ele diminui a nossa culpa. Porque não existe mãe sem culpa. Mas ele pode diminuir ao modo que a gente for entendendo o que está passando, como pode passar, como pode administrar, como lidar. Então, é isso, né? Que a gente possa cada vez mais compartilhar informações. Muito obrigada. Nós estamos encerrando mais uma Empoderação. E amamentar, gente, é tudo isso que vocês ouviram aqui e muito mais, porque como o Zilda disse, a gente não falou nem metade. Mas amamentar é passar afeto, é passar amor, é passar também conhecimento, é passar vida. Então, se você pode, amamente. Se você está com dificuldade, entre em contato com a Zilda ou também a outros canais de comunicação. Sim. O Instituto Fernandes Figueira, Isso. ele é uma referência, né? Tem palestras, orientações. Eu lembro que eu fui lá, foi isso que me empoderou muito quando eu estava grávida. Então, eu me preparei um pouco, né? Fui lá nas palestras, enfim. Então, assim, busque se informar, porque a maternidade, assim, ó, é uma montanha-russa, mas é boa, é uma delícia. Até a próxima. Tchau, tchau.